Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Essas 2 últimas semanas a gente estudou um pouco sobre a imaginologia do tórax, não foi? Vocês tiveram acesso a alguns materiais, fizeram um estudo dirigido, fizeram algumas atividades um pouco mais práticas, né, com imagens do tórax. Então, hoje a gente vai aproveitar, né, que vocês já leram, já estão mais informados. E aí nós vamos fazer uma revisãozinha, né, sobre esse tema, que é um tema super importante para a gente da área de saúde, para a gente fisioterapeuta, né, para nossa prática clínica, a gente que trabalha na emergência, trabalha na UTI, na unidade de internamento, não importa em qual unidade seja, né, mas a nível hospitalar e ambulatorial também, e precisa conhecer bastante sobre a imaginologia do tórax. Então, quando a gente fala de imaginologia do tórax, a gente precisa aprender a identificar algumas partes, né, do nosso exame, da nossa radiografia, que são importantes para que a gente consiga identificar os padrões de normalidade do exame. Porque não tem como, né, a gente aprender a ver aquilo que está normal se a gente não conhecer primeiro o que a gente tem de normal dentro desse exame. Então, assim, em se falando da identificação das partes do raio-x, a gente tem as partes moles, a gente tem o esqueleto torácico, a gente tem o abdômen superior, temos o diafragma e os seios costofrênicos, temos o coração e o mediastino, temos o pulmão. Em se falando do esqueleto, o que a gente observa quando a gente analisa um raio-x de tórax? A gente consegue ver a nossa coluna torácica, a gente consegue ver as escápulas, a gente consegue ver as clavículas, o externo, a porção proximal do úmero. Em alguns casos, dependendo de como o raio-x foi tirado, a gente consegue ver um pouco mais do úmero, não só a porção proximal, né, ali a cabeça do úmero. E a gente consegue ver também algo bastante importante que todo mundo já conhece, né? Todo mundo já tem mais uma expertise quando olha o raio-x, que são as costelas. Então aqui, ó, nessa imagem, vocês podem observar que a gente tem aí em cima, na parte superior, tá vendo, do tórax? A gente tem a parte proximal do úmero, a cabeça do úmero, direita e esquerda. A gente tem as escápulas esquerda e direita. A gente tem as clavículas. E aí onde a imagem tá, né, dividida, seria o nosso externo. Em relação aos tecidos moles, principalmente quando a gente fala da incidência em PA, o que a gente consegue observar? A gente consegue ver a imagem das mamas, né? A sombra ali da imagem das mamas. A gente consegue ver o nosso músculo esternocleidomastoideo e a gente consegue também observar as dobras axilares posteriores. Em relação ao diafragma, o que a gente, né, precisa saber? O diafragma, a gente divide ele em hemidiafragma direito e esquerdo. Geralmente, o hemidiafragma esquerdo, ele é mais baixo do que o direito, né, devido à presença do coração. Então, a gente tem o coração ali, a massa ali cardíaca, ela acaba empurrando, né, esse hemidiafragma esquerdo mais para baixo. Os diafragmas, eles são convexos e eles se inserem na parede, né, torácica, formando os seios costofrênicos, porque na verdade se inserem na região das costelas. Então, tanto anteriormente como lateral e posteriormente. Os recessos que a gente tem do diafragma que ficam junto ao coração, ao invés de chamar de seios costofrênicos, a gente chama de seios cardiofrênicos. Então, a gente tem uma das hemicúpulas diafragmáticas, que pode se apresentar anormalmente alta, tanto por redução do volume do pulmão, né? Se o volume pulmonar está diminuído, então a hemicúpula ela sobe, como também por paralisia do nervo frênico homolateral. Então, por exemplo, se tem uma paralisia do nervo frênico do lado direito, a hemicúpula do lado direito vai estar mais alta. Por quê? Porque se eu tenho a paralisia do nervo frênico, o músculo ele não vai fazer sua função, ele não contrai. Então, ele vai ficar mais alto. Quando a gente tem um derrame pleural, por força da gravidade, esse derrame ele tende a se localizar a princípio mais para baixo.
Então, os líquidos, eles vão descer, né, com a ajuda da gravidade, e eles vão se acumular nos seios costofrênicos, especialmente nos posteriores. Então, ali naquela região, né, próximo às costelas, na parte inferior, onde o diafragma se insere. Por ali é que vão ficar, né, acumulados os líquidos no derrame pleural. Abaixo da hemicúpula direita, né, da hemicúpula diafragmática direita, a gente vai ter no abdômen superior o fígado, e abaixo da esquerda, a gente vai ter no abdômen superior também a bolha gástrica, né, que vai estar ali no fundo gástrico. Então, a gente tem, lembrando, né, recapitulando, abaixo da hemicúpula direita o fígado, e abaixo da hemicúpula esquerda a gente tem o estômago, né, e que a gente consegue visualizar bem a bolha gástrica. Fora o diafragma, outra parte bem importante nos exames são os hilos pulmonares. Os hilos pulmonares, eles são formados pelas artérias pulmonares. Então, toda vez que a gente olha um raio-x, a gente consegue ver a trama, né, vascular, que é aquele emaranhado ali de artérias, de vasos do pulmão, e o hilo vai ser justamente a parte onde se encontram as artérias pulmonares. Na direita, essa artéria pulmonar, ela vai passar na frente do brônquio principal. Já na esquerda, ao invés de ela passar na frente, ela vai passar em cima do brônquio principal. Então, quando a gente olhar um raio-x, o hilo esquerdo, ele vai estar um pouco mais alto do que o hilo direito. O brônquio principal esquerdo também tem outro detalhezinho. O brônquio principal esquerdo, ele é maior, porém, ele é mais horizontalizado e menos calibroso, ao contrário do direito. O direito, ele é menor, só que, apesar dele ser menor, ele é mais verticalizado ao invés de horizontalizado, e ele é mais calibroso. Para que a gente precisa saber isso? Porque, geralmente, quando chega para a gente um paciente de broncoaspiração, geralmente o conteúdo broncoaspirado ele vai para o lado direito. Por quê? Porque como o brônquio direito é mais verticalizado, o líquido ou qualquer outro conteúdo que foi broncoaspirado, ele vai ter uma maior facilidade com a ajuda da gravidade, né, de descer pelo lado do brônquio, que vai ser mais vertical e vai ser também mais calibroso. Aqui nessa imagem, o que a gente observa? A gente tem, né, um raio-x normal, e aí acompanhem comigo aqui a numeração para vocês verem as estruturas normais que a gente encontra, né, nesse raio-x, que a gente pode visualizar nessa imagem de raio-x. Então, no número 1 aí a gente tem a traqueia, no 2 a gente tem o brônquio principal direito, no 3 a gente tem o brônquio principal esquerdo, no 4 a gente tem as escápulas, no 5 as clavículas, no 6 a gente tem o externo, que a gente não conseguiu muito visualizar, né, na outra imagem que estava cortada. Na 7 a gente tem a veia ázigos, no 8 a gente tem o arco aórtico, 9 a artéria pulmonar esquerda, no 10 a gente tem o bordo cardíaco esquerdo superior, no 11 a gente tem o bordo cardíaco esquerdo inferior, no 12 a gente tem o átrio direito, no 13 a gente tem as artérias do lobo inferior, no 14 a gente tem o ângulo costofrênico lateral, tá vendo que eu falei anteriormente, que é onde costuma, a princípio, né, por causa da ajuda da gravidade, se concentrar os líquidos no derrame pleural. E no 15, a gente tem aí as sombras da mama, que ficam mais evidentes nas pessoas, né, do sexo feminino. O parênquima pulmonar, né, o tecido da região pulmonar, para a melhor análise, vamos dizer assim, do exame de imagem, né, para a melhor análise do raio-x, a gente divide eles em 3, em terço superior, terço médio e terço inferior. Observe que nós estamos dividindo os dois pulmões através de duas linhas imaginárias, né, em terço superior, médio e inferior, para não confundir com a divisão do pulmão em lobos, porque a gente sabe que
o lobo, né, os lobos, vamos dizer assim, pulmonares esquerdos, eles em quantidade, né, estão um a menos do que o direito por causa do coração. Então, a gente divide. Se a divisão for em lobo, a gente já sabe que o lobo direito vai ser dividido em 3 e o esquerdo em 2. Então, não é essa divisão do parênquima a mesma da divisão dos lobos. Não esqueçam disso. Terço superior, terço médio e terço inferior é a divisão do parênquima para facilitar a análise do raio-x. Nessa outra imagem aqui, a gente tem um raio-x normal. Então, veja que a gente consegue observar a nossa coluna torácica, a gente consegue observar as clavículas, as costelas, o coração, a bolha gástrica, tá vendo logo aí do lado esquerdo? E a gente consegue observar também as mamas, tá vendo? De um paciente aí do sexo feminino. Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a gente tem uma diferença aqui em relação ao exame do adulto e o exame da criança. Então, veja que no exame, no raio-x infantil, a gente tem esse sinalzinho aqui, ó, marcado aqui do lado esquerdo pela seta, que é o que a gente chama de sinal de vela. Esse sinal de vela de barco, ele é, na verdade, o timo. Aqui no raio-x do adulto, tá vendo? A gente não consegue visualizar o timo, diferente do raio-x aqui da criança, tá vendo? Tanto do lado direito como no esquerdo, é o mesmo raio-x, né? Só que um tá marcado pela seta, que é onde é esse timo. Por que que na criança a gente consegue visualizar? Porque a criança ainda está em fase de crescimento, está em fase de desenvolvimento, então o timo nela é maior devido ao tanto de trabalho, né, que a criança precisa ter em relação ao desenvolvimento do sistema imunológico, porque o timo ele é um órgão que faz parte do sistema linfático, do sistema imunológico, tem esse objetivo de vamos dizer assim, guardar, né, as células, guardar as células do sistema imunológico para que elas sejam desenvolvidas, os linfócitos, né, para que eles amadureçam. Então, como na criança o sistema imunológico está em desenvolvimento a todo vapor, o timo ele é maior do que no adulto. Por isso que no raio-x da criança a gente observa ele, no raio-x do adulto não. Aqui, nessa outra imagem, a gente tem uma imagem de uma paralisia diafragmática esquerda. Então, observe que a gente tem uma grande elevação da cúpula diafragmática, tá vendo? Por causa de uma paralisia do nervo frênico à esquerda. Uma patologia que é muito, muito frequente na nossa prática clínica é a pneumonia. Então, a gente precisa saber, né, que a pneumonia ela é dividida em tipos. E esses tipos, no exame de imagem, eles se encontram de forma diferente. Então, quando a gente fala de pneumonia lobar, a gente está falando de uma pneumonia que frequentemente ela vai envolver um lobo do pulmão. E no exame físico e na radiografia, a gente vai ver sinais clássicos de uma consolidação pulmonar. O outro tipo é a broncopneumonia. Na broncopneumonia, a gente tende a ter uma distribuição multifocal, né? E a gente tende também a ter os lóbulos consolidados, porém, é uma consolidação mais difusa, em que a gente tem áreas de consolidação e a gente tem áreas de pulmão, né, normal, em que há ventilação nessas áreas. Um outro tipo de pneumonia é a pneumonia intersticial. Na pneumonia intersticial, a gente tem a presença de micro-organismos que, quando entram, né, nos pulmões pelas vias aéreas, eles destroem o epitélio, gerando uma reação inflamatória na parede brônquica, que pode se estender também para o tecido conjuntivo peribrônquico e perivascular. Em alguns momentos, né, pode também ocorrer nos alvéolos peribrônquicos. Em relação aos sinais que a gente vê no raio-x, a pneumonia lobar, a gente vai observar consolidação homogênea na porção central do lobo, a gente vai observar um aspecto de confluência, que é aquele aspecto em que a consolidação está tudo junta, né, tá toda junta, concentrada em um local só.
a gente vai ter uma evolução rápida no exame, a gente vai ter limites imprecisos em que a gente tem dificuldade de dizer onde começa e onde termina. Geralmente, elas vão respeitar as cisuras, que são aquelas linhas que dividem os pulmões em lobos. A gente vai ter o sinal de silhueta, na maioria das vezes, que é um sinal em que, por causa da consolidação, né, por causa da opacidade que é vista na pneumonia, a gente acaba perdendo os detalhes dos órgãos que estão próximos quando estão, né, quando a pneumonia está próxima a algum órgão. Então, por exemplo, se for próximo ao coração, a gente vai ter um sinal de silhueta ali, porque aquela mancha, aquela condensação acaba impedindo que a gente consiga observar o contorno do órgão. A gente pode ter broncogramas aéreos, né, que são imagens de algumas imagens parecidas, né, espécies de bolhas, só que de ar. A gente pode ter, dependendo da gravidade da pneumonia, também um derrame pleural associado, e a gente vai ter a diminuição do volume do lobo acometido. Então, aqui, ó, a gente tem uma pneumonia alveolar nessa imagem. Nessa imagem de pneumonia alveolar, a gente tem uma condensação alveolar extensa, de limites imprecisos, localizado aí, tá vendo, ao lado direito, né, no lobo médio do pulmão. A gente não tem borramento do contorno cardíaco, então a gente consegue observar certinho o contorno cardíaco. E do lado esquerdo aí a gente tem um perfil desse mesmo paciente com essa consolidação, né, que ela tá aí, consegue ser bem notada na cisura oblíqua. Nessa outra imagem a gente tem um paciente, né, de pneumonia lobar, e aí a gente consegue observar aí onde a seta ela tá apontando, a gente consegue ver a consolidação homogênea, né, com limites imprecisos dos segmentos aí mais na base do pulmão, tanto anteriormente como lateral e posterior, né, no lobo inferior do pulmão esquerdo. A gente tem a presença de alguns broncogramas aéreos, né, que são algumas bolsinhas aí de ar. A gente também não observa, apesar de ser lobar, a gente não observa o sinal da silhueta. Observe que, por mais que a gente veja aí a consolidação, né, no lobo do pulmão, a gente ainda assim consegue ver o contorno cardíaco. Isso porque é uma pneumonia que, se a gente observar nesse raio-x de perfil, é uma pneumonia que está mais posterior. Então, por isso que não tem o borramento aí da área cardíaca. Já a broncopneumonia, o que a gente tem de diferente dela da pneumonia lobar? A gente tem na broncopneumonia múltiplos focos de condensação nodular, diferente lá da pneumonia lobar, em que a gente tem tudo concentrado, né, sua maior parte, no lobo do pulmão, em um lobo do pulmão. Aqui na broncopneumonia, eles estão espalhados, as condensações são nodulares, formando pequenos nódulos espalhados pelo pulmão. Eles são mal definidos, podem estar em um lado só, nos dois, e na maioria das vezes eles têm a localização basal, inferior, né, dos pulmões. Então aqui a gente tem um raio-x, tá vendo, com uma broncopneumonia. Essa broncopneumonia, ela principalmente aí, se vocês observarem na parte inferior, tá vendo, na parte mais basal do pulmão, onde eu tenho aí essas múltiplas condensações, né, do pulmão, tanto direito como esquerdo. Na pneumonia intersticial, né, que é outro tipo de pneumonia que a gente tem como sinal a opacidade, né, a região mais radiopaca, mais esbranquiçada, que ela acompanha o trajeto dos vasos e dos brônquios. Ela não tende a confluir, ou seja, não tende a se acumular tudo ali numa área só, como na pneumonia lobar. Ela tem o borramento do contorno vascular, ou seja, o contorno vascular ele começa a ficar não tão preciso assim, né, o contorno. Ela é mais também acentuada nas regiões perilares. O infiltrado intersticial ele pode se apresentar na forma reticular, micronodular
ou retículo micronodular, ou seja, ou em forma de nódulos arredondados ou não, ela pode ser que tenha algumas confluências focais, né? Não no lobo inteiro, mas focais ali em áreas isoladas, devido ao exudato nos alvéolos, né? A presença de secreção. Então, aqui a gente tem, tá vendo? Um exame de pneumonia intersticial, em que a gente consegue ver um infiltrado aí reticular difuso a partir dos hilos, o borramento do contorno dos vasos, tá vendo? Então, o contorno dos vasos começa a ficar não tão visível e delimitado assim. E aqui no perfil a mesma coisa. A alteração aí da densidade, tá vendo? E a hemicúpula frênica direita, ela também está discretamente um pouquinho elevada. Talvez um iniciozinho aí de um derrame pleural. Aqui, mais uma vez, o infiltrado intersticial, tá vendo? Observe que sempre, a maior parte nessa região aí, peri e lá. Mais evidente nesse caso aqui, mais borradinho aí à direita, tá vendo? Mas à esquerda também tem. Uma outra condição que é comum, que geralmente acontece em pneumonias mais extensas, pneumonias mais graves, é o abscesso pulmonar. Aqui nessa imagem, uma tomografia linear, a gente observa aí uma cavidade no pulmão direito, tá vendo? Uma cavidade com paredes espessadas, esse contorno arredondado aí mais esbranquiçado, são paredes espessas com uma espécie de fibrose, né? Que teve sua origem aí, provavelmente de um processo inflamatório, com líquido, né, dentro dessa cavidade, no interior dessa cavidade aí, nesse lobo, né, nessa parte mais superior aí do pulmão direito. Uma outra patologia que a gente também vê com frequência na prática clínica, a tuberculose. Na tuberculose, a gente observa lesões micronodulares no pulmão, tá vendo aí do lado direito? São lesões micronodulares. E do lado aqui esquerdo, a gente tem associada uma atelectasia. E aí, observe que a atelectasia está fazendo uma tração né, das estruturas, principalmente até do mediastino. Então, ali, a região do coração que a gente costuma ver, né, um pedacinho ali da área cardíaca que a gente vê do lado direito, nessa imagem a gente não consegue ver, tá vendo? Porque ele está sendo todo tracionado para o lado esquerdo, que é o lado onde está a atelectasia. Aqui numa ressonância, ou numa tomografia, na verdade, né? Numa tomografia agora computadorizada, a gente consegue ver aí o espalhamento difuso aqui do lado direito desses micronódulos, né? No interstício do pulmão. E aqui do lado esquerdo, um outro sinal que também é comum na tuberculose, que além dos micronódulos, múltiplas também cavidades de paredes espessas. Então, ambos aqui, né, sinais de tuberculose. Outra condição importante que a gente muito vê é a atelectasia. Em se falando da atelectasia, a gente pode ter sinais radiográficos tanto diretos como indiretos. Os diretos, a gente tem aumento da densidade local, né? A opacidade fica esbranquiçado, mais radiopaco, a área onde está a pneumonia por causa da ausência do ar. A pneumonia não, a atelectasia, né? Por causa da ausência do ar, já que os alvéolos estão fechados, estão colabados. A gente tem também deslocamento, né, das cisuras interlobulares, ou seja, a gente tem a retração para o lado onde a atelectasia se encontra. A gente não tem broncograma aéreo, já que é uma área que está colabada, não entra ar. A gente tem, como outros sinais, elevação do diafragma, né, porque a própria atelectasia também traciona o diafragma para cima, para junto dela. A gente tem uma atração do mediastino, como a gente viu ali naquele raio-x ali da tuberculose, né, que tinha a telectasia associada. A gente tem redução dos espaços intercostais, a gente pode ter uma hiperinsuflação compensatória, porque já que a área está colabada, então no ciclo respiratório, quando o paciente ele inspira, o ar que deveria se dividir entre os dois pulmões,
ele vai só para o pulmão onde os alvéolos estão abertos, não consegue ir para onde existe a atelectasia. E aí a gente pode ter também deslocamento do hilo, das fisuras, e a gente pode ter também uma herniação do mediastino do pulmão. Então aqui nessa imagem a gente tem uma atelectasia, né, à esquerda. Então a gente tem um hemitórax completamente radiopaco, e aí a gente consegue observar a hiperinsuflação do pulmão direito, tá vendo? Devido ao aumento aí dos espaços intercostais, e a retificação também das costelas, que deveriam estar mais oblíquas, mas estão mais horizontalizadas. E a gente consegue observar também a retração do mediastino. Assim como na outra imagem, aqui a gente também não consegue ver o bordo do pulmão, do coração, né, que estaria do lado direito. No derrame pleural, que é uma outra, né, condição que também é frequente, a gente também vai ter essa opacidade homogênea. Só que qual a diferença, né? Uma das principais diferenças entre o derrame pleural na imagem, que muita gente confunde a imagem do derrame pleural com a imagem da atelectasia. No derrame pleural, a gente tem uma diferença que é a seguinte: ao invés da gente observar as estruturas sendo tracionadas para o lado do derrame, acontece o oposto. Elas vão estar sendo empurradas para o lado oposto ao lado do derrame. Então aí a gente vai ter o apagamento também dos ângulos costo e cardiofrênicos. A gente pode ter um apagamento, um borramento, né, do contorno do diafragma. A gente pode ter velamento total ou parcial do hemitórax por causa da quantidade, dependendo da quantidade de líquido. E como eu falei, a gente vai ter um desvio do mediastino para o lado oposto, e o diafragma ele vai ser empurrado para baixo. O líquido, com a ajuda da gravidade, vai empurrar esse diafragma para baixo. Aqui a gente tem uma imagem de derrame pleural. Então aqui no lado direito a gente tem um derrame, no lado esquerdo, né, na verdade, a gente tem um derrame extenso, tá vendo? Ocupando todo o hemitórax esquerdo. Aí a gente consegue ver o velamento total, tá vendo? Com desvio do mediastino para a direita. Acaba que diminui o volume pulmonar, tá vendo? Da direita, porque o mediastino ele está sendo empurrado, então acaba comprimindo aí esse lado direito do pulmão. Aqui na outra figura, aqui do lado esquerdo, a gente vê também um derrame pleural, só que um derrame pleural à esquerda, né, mais no terço médio para inferior do pulmão. E aí observe que a área cardíaca também, mediastino, sendo empurrado para o lado oposto, né, para o lado esquerdo. Aqui uma tomografia. Nessa tomografia a gente observa, né, a gente observa o derrame pleural aí, tá vendo? Na parte mais inferior aí do pulmão direito, mas na região de base do pulmão direito. Outra condição, a asma brônquica, porém na asma nem sempre a gente observa sinais, né, da existência dela no raio-x. A gente vai conseguir observar mais nas crises agudas. Por quê? Porque a asma vai levar, né, o paciente a uma tendência também de ter uma hiperinsuflação pulmonar. Porque na asma a gente tem uma condição que a gente chama de igualamento dos níveis de pressão, né? A gente vai ter pontos que a gente chama pontos de igual pressão no alvéolo. Então, o ar ele entra nos alvéolos, mas por causa desses pontos de igual pressão, eles não conseguem sair completamente. Por quê? Porque eu preciso dessa diferença do gradiente de pressão para fazer a expiração. Então, como ao invés de ter a diferença, né, do gradiente, eu vou ter pontos de igual pressão, o ar ele vai entrar, mas ele não vai conseguir ser totalmente colocado para fora. Então, os pulmões eles vão hiperinsuflar, porque cada vez que eu respiro, fica lá dentro dos meus alvéolos uma quantidade de ar que não consegue ser colocado para fora. Então, a gente vai ter o aumento dos espaços intercostais e a gente vai ter também uma leve retificação diafragmática, assim como também a retificação das costelas. Então, aqui um raio-x, tá vendo, de um paciente com asma.
Nesse raio-x a gente tem aí as costelas horizontalizadas e a gente tem o aumento dos espaços intercostais. Pneumotórax, que é outra condição também. No pneumotórax, ao invés das cavidades entre as pleuras estarem cheias de líquido, vão estar cheias de ar. A gente vai ter no raio-x o achado, né? Vai ser uma ausência de parênquima periférico no hemitórax que foi acometido. A gente não vai conseguir visualizar a vascularização periférica e vai haver uma redução do volume pulmonar com aumento da densidade. Então, aqui a gente tem um raio-x, tá vendo? Com um pneumotórax. Observe que a gente não consegue ver a trama vascular, a gente não consegue observar aí as artérias pulmonares. Aqui, uma tomografia, em que a gente tem um lado do pulmão com algumas condensaçõezinhas, mas, né, não tão grandes assim. Porém, aqui o lado esquerdo, né, em que a gente vai ter o hemitórax aí no pulmão inteiro, no hemitórax esquerdo inteiro. Outra condição, o tumor pulmonar. O tumor pulmonar a gente observa também como uma área radiopaca, né, concentrada aí no pulmão. Então, nessa imagem aí, a gente tem um tumor maligno, é um carcinoma de grandes células. Observe que a gente tem alguns limites um pouco imprecisos, né? A gente tem uma consolidação pneumônica aí da vizinhança. Então, a gente tem alguns borramentos aí em volta dele, o que quer dizer que ele está gerando um processo inflamatório, né? Uma pneumonia também perto aí da área onde ele se encontra. E como ele diminui o volume pulmonar, né? Porque é uma massa de tecido mole, que vai diminuir a área do pulmão onde ocorrem as trocas gasosas, onde o ar pode penetrar. Então, boa parte desse ar vai estar indo pro outro pulmão, para o pulmão oposto, já que ele não pode, né, ir para o pulmão onde o tumor está, de forma como deveria. Então, observe que existe uma diferença aí entre os espaços intercostais do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo está mais aumentado e as costelas estão mais retificadas. Aqui a tomografia, né? Nessa tomografia, a gente também percebe aí o aumento da densidade das partes moles. E uma areazinha, tá vendo? Um pouco em volta aí desse tumor, uma área de consolidação, que é o que sugere pra gente que pode ter aí uma pneumoniazinha aí associada, né, com o tumor. Aqui, nessa outra imagem, a gente tem, ao invés de ser um tumor, a gente tem o que a gente chama de explosão metastática. Isso quer dizer que o paciente, ele tinha um tumor, ele tinha uma lesão oncológica em uma outra área, mas que acabou gerando lesões também, né, novas lesões no pulmão. Então, aí a gente pode observar em ambos os pulmões incontáveis nódulos difusos, tá vendo? Pequenos nódulos difusos nos dois pulmões inteiros. Esse paciente é um paciente que o tumor primário dele era um tumor na tireoide. A gente consegue até observar um aumento aí na sombra da cervical, tá vendo? No local da tireoide. E a gente consegue observar também nesse raio-x um catéter venoso profundo aí embaixo da subclávia direita, tá vendo? Que é o catéter usado para medicação da quimioterapia. Então, é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender, conseguido dar uma revisada aí nessa parte da imaginologia, né, do tórax. A gente está passando por momentos delicados, né? Nós todos, né? O Brasil inteiro. Então, tenham calma, tenham paciência, relaxem, né? Tudo vai passar, isso também vai passar. E se puder, fiquem em casa.